Começando, vamos lá. Bom dia, hoje a gente veio aqui apresentar o trabalho da professora Aline, o Seminário de Materiais Elétricos. O nosso tema é a termoeletricidade, bimetais, resistores e resistência. E o que a gente pode já introduzir sobre esse assunto é que, basicamente, esse tema é o trabalho do calor junto com a eletricidade e mostrando como esses dois se relacionam. E agora, passando a voz para o Marcos Vinícius, que é um dos companheiros que vai estar aqui com a gente apresentando. A gente vai ter aqui o Marcos Vinícius, eu que sou o Ícaro e o Ítalo Amaral. E agora o Marcos vai dar continuidade no assunto do efeito Seebeck e o termopar. Bom dia a todos. Me chamo Marcos Vinícius, como o próprio Ícaro apresentou. Eu vim aqui para falar um pouco mais sobre o que é a termoeletricidade, o estudo dela e o efeito Seebeck e o termopar. No caso, o que é a termoeletricidade? A termoeletricidade ela estuda os fenômenos elétricos relacionados à diferença de temperatura, ou seja, como o calor pode gerar a eletricidade e vice-versa. Assim como o efeito Seebeck, que é um dos efeitos que existe dentro da termoeletricidade, ocorre quando há uma diferença de temperatura entre duas junções de materiais condutores diferentes, gerando uma diferença de potencial elétrico, uma tensão. Como isso acontece? Como isso funciona? São dois materiais diferentes, né? Que eles se juntam, uma junção é aquecida e a outra vai permanecer fria. E assim vai surgir uma corrente elétrica dentro do circuito. Ah, as aplicações do efeito Seebeck, a gente usa mais em sensores de temperaturas, geradores termoelétricos e sistemas de medições industriais. O sistema Thermopar é um sensor de temperatura que utiliza o efeito de Seebeck para funcionar, sendo formado por dois fios de metais diferentes também, unidos em uma extremidade de junção quente e a outra com uma extremidade de junção fria, como sendo a referência. Basicamente, os dois um se precisa do outro para funcionar, vamos dizer assim. A diferença é que a temperatura entre as funções gera uma tensão, e essa tensão é proporcional à temperatura. Por isso, o efeito thermopar, no caso, a gente usa mais o cobre com santano, esses dois metais, para medições de até temperaturas de 400 graus. Vamos dizer que o thermopar, a diferença principal entre o Seebeck e o thermopar é que o thermopar ele aguenta muito mais temperatura do que o Seebeck. E as vantagens é justamente isso, que o thermopar suporta altas temperaturas, ele é robusto, durável, e ele tem uma resposta muito mais rápida do que o efeito de Seebeck. E por enquanto é isso da minha parte. Agora o Ítalo Amaral ele vai comentar um pouco para a gente sobre os efeitos termoelétricos complementares. Olá, bom dia. Então, vou começar falando sobre o efeito Peltier, absorção, que no caso, absorção ou liberação de calor em junções metálicas ao serem submetidas por corrente elétrica. Então, o que vai acontecer? O efeito Peltier, ele acontece quando uma corrente elétrica passa de uma junção de dois materiais diferentes, então, normalmente são semicondutores, e nessa junção, um absorve calor, então ela vai ficar fria, e a outra vai liberar calor, ficando quente. E se você inverter a corrente, vai trocar os lados entre quente e frio. E por que isso acontece? Então, cada material ele vai conduzir elétrons de uma maneira diferente. Então, em um material, os elétrons eles têm mais energia e no outro eles têm menos energia. Então, quando os elétrons eles passam de um material para o outro, se, se ganhar energia, eles vão retirar calor do ambiente, então vai acontecer o resfriamento. E se eles precisarem perder energia, eles vão liberar calor e vai aquecer. Então, o calor ele não vai surgir do nada. É a energia que os elétrons absorvem ou devolvem através dessa junção. E agora, passando para o próximo, o efeito Thomson, o que seria? Né? A geração de calor ou frio ao longo de um condutor com gradiente térmico. Então, o que vai acontecer? A ideia central do efeito Thomson é que uma corrente elétrica ele passa por um único material. Então, esse material vai ter um gradiente de temperatura. Então, o que significa? Né? Uma parte vai estar quente e a outra parte vai estar fria, no caso. Então, o que isso vai resultar? Né? O fio ele pode absorver o calor ou liberar calor ao longo do seu comprimento. Então, não há uma junção de materiais diferentes, como no caso do efeito Peltier. Então, dentro do material, os elétrons eles vão se mover por conta da corrente,
que você vai submeter, e ao mesmo tempo vai existir uma diferença de temperatura no fio. Então, quando os elétrons eles passam de uma região quente para fria, ou o contrário, eles vão poder ganhar energia térmica, absorvendo calor, ou perder energia térmica, liberando calor. Isso vai depender, claro, do material, do sentido da corrente que você vai submeter e do sentido do gradiente de temperatura. Pode passar. E dando sequência, agora a gente vai falar um pouco sobre os bimetais. Explicando de uma maneira bem simples, a gente vai ter que os bimetais são compostos por duas ligas metálicas com coeficientes de dilatação diferentes. Ou seja, a gente vai ter duas lâminas de metais diferentes unidas entre si. Como cada uma dilata em uma temperatura diferente, a curva entre eles vai fazer que quando ou você aqueça ou você esfrie eles possam ser usados para abrir ou fechar circuitos, assim, atuando como se fosse um controle automático de temperatura. Ou seja, são dois metais que, por serem diferentes, têm coeficiente de dilatação também diferente. Ou seja, conforme a temperatura vai influenciar eles, cada um deles, de uma maneira diferente. Ou seja, conforme eles forem dilatando em ritmos diferentes, eles vão funcionar como um controle automático de temperaturas em circuitos. E a gente vai ter como exemplo os termostatos, o ferro de passar ou chuveiros elétricos também. Comentando um pouco sobre resistores, eles são basicamente uma das partes principais dos circuitos elétricos. Hoje em dia, eles funcionam como limitadores, né, de corrente, basicamente, e assim, eles têm como função controlar a passagem da corrente elétrica no circuito, evitando que a corrente seja muito alta e não danifique os componentes. Ou seja, ele funciona para limitar a corrente, dividir a tensão e proteger os circuitos. Passando agora para o meu amigo Marcos, ele vai comentar sobre os resistores variáveis. Bom, agora eu vou comentar um pouquinho mais sobre os potenciômetros variáveis, que no caso seria mais focado nos potenciômetros em si e no trim-pot. Os resistores variáveis em si são resistores que são componentes eletrônicos cuja resistência elétrica pode ser ajustada, permitindo controlar a tensão ou a corrente dentro do próprio circuito. O potenciômetro ele é um resistor variável que pode ser ajustado manualmente dentro do próprio circuito. Ele possui 3 terminais. Ele pode ser linearmente ou logaritmo. E você pode, uma das boas aplicações dele dentro do circuito é controle de volume de rádio, ajuste de brilho no próprio dimmer. Você pode controlar a velocidade de motores elétricos, motores também, ajuste de contraste de telas. Já na parte dos trim-pots ou trimmer, eles são um tipo de resistores variáveis menores que os potenciômetros, só que mais precisos. Que são mais para pequenos ajustes, assim, por exemplo, de uma tensão, por exemplo, uma midi-tensão. Já o potenciômetro você já não tem tanta precisão assim com ele. O trim-pot, seguindo assim a sua aplicação, são calibradores de calibração de sensores, ajuste de ganho de amplificadores, regulagem de fonte de alimentação e ajuste de referência de placas eletrônicas. Sendo assim, uma conclusão assim, o potenciômetro ele é mais ideal para controle do usuário no próprio ajuste de frequência, e o trim-pot é ideal para ajuste de interna e calibração de circuitos. Passando agora para o Ítalo, ele vai falar um pouco sobre as fórmulas fundamentais da resistência elétrica. Então, passando rapidamente nas fórmulas fundamentais, a gente vai ter, primeiramente, a resistência elétrica, que é o resultado do produto entre a resistividade do material pelo comprimento do condutor sobre a área da seção transversal. E aqui embaixo, a gente tem a lei de Ohm, que seria a tensão, que ela vai ser o resultado da resistência, o produto com a corrente, né? Aqui a gente tem a tensão dada em volts e a corrente em amperes. É basicamente isso. E também podemos citar uns exemplos práticos, né? E aplicações. Então, a gente trouxe aqui a questão do chuveiro elétrico, né? Então, faz a utilização de resistores para controlar a temperatura da água. Temos também termostatos bimetálicos. Então, e eletrodomésticos para a segurança térmica. Então, provavelmente,
é a questão da diferença de resistividade do material vai implicar no funcionamento desse material, e potenciômetros, então, em controles de volumes, ajuste de brilho e eletrônicos. E foi isso o nosso trabalho, dando uma introdução, uma conclusão aí para tudo que a gente explicou. A termoeletricidade, ela ajuda a gente nas medições precisas de temperatura com sensores ativos. Os bimetais são soluções simples e confiáveis para o controle térmico, e os resistores são essenciais para ajustar e proteger os circuitos elétricos. E compreender esses componentes e como eles funcionam é fundamental para o engenheiro elétrico. E é isso. Agradeço e obrigado.